quero mostrar uma imagem para vocês. A imagem mais desesperadora que eu já vi na minha vida é esse quadro. Esse é um dos quadros mais famosos do mundo e, segundo alguns críticos, é também o quadro mais caro de todos os tempos das negociações das artes. Em 2012, a última réplica desse quadro foi vendido por 119 milhões de dólares. O Grito, de Edvard Munch, um pintor norueguês, que tinha um pai controlador, que perdeu a mãe e a irmã muito cedo, que viu a sua irmã, a irmã que ele mais gostava, sendo internada no hospício, porque tinha problemas psicológicos, relacionamentos conturbados. E em um suposto diário dele, ele fala as seguintes frases: estava andando pela estrada com dois amigos. O sol se pondo com um céu vermelho de sangue. Eu senti uma brisa melancólica e parei, paralisado e morto de cansado. Meus amigos continuaram andando e eu continuei parado, tremendo de ansiedade. Eu senti o tremendo grito da natureza. Para mim, esse é o quadro mais desesperador que eu já vi. E existe um crítico que disse, na época, que mulheres grávidas e crianças não deveriam ficar olhando ele por muito tempo. Se você começar a fitar nessa imagem, você vai perceber que aí tem uma mistura de cores fortes. Você vai ver algumas partes meio distorcidas. Ali atrás você vê duas imagens mais escuras que aparentam ser dos dois amigos de Edvard. Ali aparentemente ele está passando por uma ponte. E se você parar para olhar mais ainda na imagem, você vai ver que apenas os elementos naturais estão distorcidos. Se você olhar para o céu está distorcido, a água está distorcida, ele está distorcido, mas a ponte não está distorcida. Os dois amigos dele também não estão distorcidos. Esse quadro, para mim, ele pode mostrar que quando eu estou em desespero, a natureza deixa de fazer sentido para mim. Eu olho para o céu e não vejo sentido. Eu não consigo ver sentido em mim mesmo. Mas a ponte é feita de concreto, de ferro. Isso significa que as coisas que estão ao meu redor não conseguem expressar o que eu sinto quando eu estou em desespero. E os meus amigos? Muitas vezes eu estou num desespero tão grande que eu não consigo sentir, que os meus amigos não conseguem sentir o que eu estou passando. Eu consigo ver isso nesse quadro. Você já se sentiu assim alguma vez? Desespero total. Nada te compreende. Você não consegue desabafar com ninguém. Você procura solução na igreja e não acha. Você convida os seus amigos para uma pizza em casa um sábado à noite, mas eles vão e as coisas voltam a ser desesperadoras. Por mais desesperador que seja esse quadro, ele representa a vida de muita gente que está aqui agora. Eu me vejo nesse quadro. Em muitos momentos da minha vida, eu me vejo nessa situação. Infelizmente, esse quadro também representa
a intimidade do ser humano, da nossa geração. E aí me vem uma pergunta: o que sente os que pensam em desistir? O que sentem aquelas pessoas que se colocaram em um caminho, que se propuseram a seguir uma trilha, uma ideologia? O que faz com que elas desistam? O primeiro motivo que eu encontro por que as pessoas desistem é porque elas se cansam da busca. O ser humano está envolvido numa eterna busca, pois acredita que ele vai chegar num local e que quando ele chegar nesse local, as coisas vão ser melhores. A felicidade vai bater na porta do coração dele. E é por isso que as pessoas passam a vida toda pagando uma casa, porque elas acreditam que quando elas estiverem em uma casa, elas vão ser felizes. É por isso que as pessoas vão na concessionária e compram o último modelo, porque elas acreditam que o dia que elas dirigirem um carro daquele, elas vão ser felizes. Nas séries iniciais da escola, nós nos preparamos para o segundo ciclo. E depois de nos prepararmos para o segundo ciclo, nós nos preparamos para o ensino médio. E depois de nos prepararmos para o ensino médio, nós queremos nos preparar para a faculdade, para a universidade. E depois de nos preparar para a universidade, nós começamos a nos preparar para o trabalho, para o casamento, para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado. E aí quando você chega a um certo tempo, você começa a se perguntar: peraí, eu passei a minha vida toda buscando o quê? Um dos filósofos que eu mais admiro é Sócrates, e também uma das frases mais fantásticas que eu acho foi dita por ele. Foi quando ele tinha vivido bastante tempo. Eu não sei para quem ele olhou, a história não diz. Mas a célebre frase dele: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Depois de ter vivido tanto, ele olha para alguém e fala: eu não sei nada, eu passei a minha vida toda buscando respostas e hoje eu não tenho essas respostas, eu não sei. Muitos têm cansado de buscar as suas respostas. E nessa busca por respostas, nós acabamos não vivendo o presente. É engraçado que na vida espiritual também muita gente se cansa. Há alguns anos atrás, eu conversei com um obreiro da nossa igreja, que batalhou muito, que lutou muito, mas que quando chegou o momento da sua aposentadoria, não entrava na cabeça dele que ele tinha que se aposentar. E uma das frases que ele me disse que eu fiquei tão pensativo, ele falava: Valtinho, quando eu olho para trás, eu me pergunto, pelo que eu lutei mesmo? A vida espiritual tem tantas pessoas cansando de buscar, tem tantas pessoas se cansando de estarem aqui, de continuarem aqui, de buscarem esse Deus, que elas preferem desistir. Cansaço da busca é algo que toda pessoa que desiste sente. Mas eu encontro também um outro motivo, um outro sentimento que passa no coração de quem desiste. É o medo do futuro. O futuro assusta qualquer ser humano. É muito incerto o futuro. E o futuro parece que ele vai contra aquela lei lá do Newton que fala que todo o corpo ele tende a ficar num estado de inércia se não tiver nada impulsionando ele. Ou seja, parece que o ser humano tem tanto medo do desconhecido, do futuro, que ele prefere a estabilidade. Ele prefere as coisas como estão, tranquilas. E quando diz: você vai precisar mudar, você vai precisar alterar a sua área de trabalho, você vai mudar de casa, nós ficamos com medo.
Existe uma das máximas da história que eu acho fantástica também, e como apaixonado pela história, aí alguém pergunta assim, mas poxa, história é um negócio tão do passado, né? Por que estudar história? Eu me lembro de uma definição de um professor que nunca mais eu vou esquecer. Quando você analisa a história, você entende o presente e planeja o futuro. Por isso que estudar história é fundamental, porque você analisa o presente e planeja o futuro. Mas quando você tem medo do futuro, você passa a não plantar, porque você tem tanto medo do futuro, do que vai acontecer, que você fica preso. Gente, o medo do futuro é como um pai de família que precisa sustentá-la, que precisa prover tudo, mas não consegue porque acha que não vai conseguir. Por medo de concluir, muitos nem começam, né? Muitos não dão início na faculdade porque acham que não vão dar conta, não investem as suas finanças, não se preparam, não amam. Tem gente que tem tanto medo do futuro que prefere não amar. Medo do futuro é um outro sentimento inerente a quem desiste. Um outro sentimento muito comum em quem desiste é a vergonha do passado. Eu confesso para vocês que durante a minha vida de adolescente, eu cometi alguns erros das quais eu tenho vergonha de lembrar deles hoje. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma professora de piano, e a professora de piano se chamava Flora Mar. Eu me lembro até hoje o nome daquela professora de piano, Flora Mar. E quando eu era criança, eu destratava muito aquela pobre daquela professora. Eu era muito bruto com ela, eu era muito ignorante com ela. E meus pais foram transferidos de Salvador, e eu fui crescendo com aquele negócio na cabeça, né? Poxa, nunca mais eu vou voltar em Salvador, porque o dia que eu voltar em Salvador, a professora Floramar vai olhar para mim e vai me fazer maior vergonha pelo que eu fiz com ela no passado. E por muitos anos eu evitei ir na Bahia, passar perto da Bahia, com medo de encontrar essa professora, porque eu tinha muita vergonha de como essa professora iria me olhar. Uns 10 anos depois eu encontrei a professora Floramar, da Igreja Central de Salvador, e ela olhou para mim e eu esperando assim, ela vai falar alguma coisa. Ela não falou nada, era só medo do que eu tinha feito. Quem tem medo do passado é como se amarrasse uma pedra no pé e ficasse rodeando aquela pedra. A vergonha é tão grande que muitos preferem ficar sem ver, sem pedir desculpas, sem ligar. Muitos preferem nem passar perto, não voltam, não veem, não falam. Buscam evitar qualquer situação que lembre aquele momento em que você passou vergonha. Eu quero dizer para vocês que sentem vergonha do passado. O passado é um sentimento inerente. A preocupação pelo passado, com os erros passados, é uma preocupação inerente de quem desiste. E não colocar uma pedra no passado, não resolvê-lo, também é uma forma de continuar preso e desistir. Eu tenho um conselho para vocês: deixem o passado com quem gosta disso. Professores de história, museólogos e as pessoas que lidam com essa área. Porque se você continuar preso ao seu passado, uma hora você vai desistir. Angústia de vida também é um outro sentimento que bate no coração de quem desiste. E eu busquei
tem um significado para a palavra angústia. E todos os dicionários que eu pesquisei tinham umas definições muito grandes de angústia. É uma coisa muito filosófica, muito rebuscada, e eu não consegui trazer aqui hoje um significado simples para a palavra angústia. Mas eu achei mais de 40 sinônimos da palavra angústia: agonia, martírio, carência, inquietude, dor, prova, desgosto. Angústia é aquele sentimento que passa por dentro do seu coração, e você sabe que você está sentindo, e quando seus amigos chegam para te perguntar o que você está sentindo, você não consegue explicar. Você só sabe o que você está sentindo. Isso é angústia. Consegui. É aquela sensação que você não consegue explicar. É aquela sensação que as pessoas não conseguem entender. E a angústia tem tudo a ver com o mal do século. Qual é o mal do século? Estresse, depressão. Eu estava lendo uma reportagem da Organização Mundial da Saúde, um estudo feito no final da década de 90. E nesse estudo feito no final da década de 90, os responsáveis ali por essa parte do estudo, ali na Organização Mundial da Saúde, disseram que em 2030, 9,8% de todo o tempo gasto com saúde iria ser para tratar a depressão. Sabe aquele tempo que você gasta cuidando do corpo, indo para a academia, cuidando da gripe? Segundo esse dado, no final da década de 90, em 2030, cada ser humano iria gastar 9,8% do tempo dedicado à saúde a cuidar da depressão. E sabe quando esse dado aconteceu? Em 2010, 20 anos antes do previsto. E na época o Kofi Annan era o administrador da ONU, e ele falou algo que para mim ficou bem marcado na época que eu li essa reportagem. É que em 2010 todos os gastos com saúde envolvendo depressão em 2010 foram 2 trilhões de reais. Muito dinheiro, né? Daria para fazer muita coisa com 2 trilhões de reais. Isso que é angústia, aquela sensação que nós não conseguimos expressar, mas ela está ali dentro do nosso coração. A situação da angústia chegou a ser tão crônica em algumas regiões, que no Japão existe o Parque do Suicídio. Vocês já leram isso? Já viram fotos do Parque do Suicídio? O Parque do Suicídio é um complexo, é uma floresta que tem local para você acampar, que tem local para você sentar antes de pular no precipício e refletir se é isso mesmo que você quer. E o nome desse parque é Aokigahara. Gente, um parque de suicídio. Peraí, tem uma coisa errada. Por que essas pessoas desistiram? A angústia tem levado milhões à desistência. O cansaço pela busca, o medo do futuro, vergonha do passado, angústia de vida, são sentimentos inerentes em quem desiste. Alguma vez você já se sentiu assim? Angustiado? Sem saber o que fazer?
Alguma vez você já se sentiu com medo do futuro, por você não saber o que vai acontecer? Alguma vez você já presenciou um amigo seu sofrendo muito e você não sabe o que você fazer? Talvez tenha muita gente desesperada sem saber o que tem ali nessa caixa. Mas eu não vou desistir dela. Cansaço pela busca, medo do futuro, vergonha do passado e angústia de vida. São sentimentos que neutralizam as pessoas. São sentimentos que te pegam e te amarram ao local que você está. Quando eu era criança, meu pai tinha uma mesa de vidro daquelas antigas. Aquelas mesas que as pessoas embaixo colocavam ali uns calendários antigos, umas fotos da família. É como se fosse um papel de tela do nosso computador hoje. E ali tinha duas histórias fantásticas embaixo daquela mesa. Uma era o texto "O que o filho pensa de um pai". Mas o outro texto, que eu gostava de ficar lendo aquilo, era a biografia resumida de um homem. Eu achava fantástica ficar lendo aquela biografia. E eu fui pesquisar essa biografia para compartilhar com vocês aqui hoje. E o começo da biografia começa assim: em 1819 foi despejado da casa onde morava. Em 1831 fracassou nos negócios. Em 1832 concorreu e perdeu para deputado. Em 1832 perdeu o emprego e não teve sua inscrição aceita para cursar direito. Em 1833 faliu no comércio e, ao pedir dinheiro emprestado para o seu amigo, passou 17 anos para pagar aquela falência. Em 1834 perdeu para deputado estadual. Em 1835 perdeu a noiva pouco antes do casamento. Em 1836 sofreu um colapso nervoso que o deixou 6 meses na cama. Em 1838 perdeu na política de novo. Em 1840 tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu. Em 1843 perdeu para senador. Em 1846 ganhou para senador. Em 1848, 2 anos depois, tentou reeleição para senador e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no cadastro público de terras e foi recusado. Em 1854, perdeu para senador. Em 1856, perdeu para presidente do seu partido na cidade local. Em 1860, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Sabem de quem que eu estou falando? Abraham Lincoln. Eu acho que ele tinha aberto esse baú. Para ter perdido tanto na vida, ele abriu esse baú. Ele abriu esse baú. Vocês querem saber o que tem dentro desse baú? Querem, né? Espelho. Talvez Abraham Lincoln abriu o baú e num dia sentou-se na frente do espelho e começou a pensar em tudo que ele já havia passado. Não sei se vocês gostam de conversar na frente do espelho, eu gosto de conversar. Mas não é porque eu sou doido, não, eu gosto de conversar na frente do espelho. Na frente do espelho está o principal responsável pelas desistências.
Eu acho que toda vez que ele perdia para senador, ou falia no comércio, ou não conseguia um trabalho mínimo que era para ser escrivão no lugar de... Então só desistem porque não conseguem ver o responsável pelo sucesso é ali. É o que está aparecendo aqui nesse espelho. Mas dentro dessa caixa não tem apenas esse espelho. Abraham Lincoln falou uma frase fantástica num discurso. Ele falou bem assim: o caminho da minha vida foi irregular, foi muito acidentado, escorreguei, atrapalhei-me com as minhas próprias pernas, mas eu me equilibrei e disse para mim mesmo: isso foi só um escorregão, não foi uma queda. A maior parte das pessoas desistem porque acha que qualquer problema que acontece na vida elas devem continuar naquilo. As pessoas desistem porque acham que na vida qualquer coisa foi a queda suficiente para nunca mais se levantar. Se eu tivesse perdido a minha noiva, se eu tivesse falido no comércio e ter precisado pagar 17 anos pela falência de um negócio que deu errado, talvez eu não tentaria de novo. Talvez eu teria me dirigido ao primeiro parque do suicídio que tivesse por ali. Isso foi só um escorregão e não uma queda. Mas eu acho que ele continuou fuçando dentro do baú e ele achou esse livro, a Bíblia. Eu não sei se foi isso, mas um dia eu quero conversar com ele e ver se foi isso mesmo. Para mim, Abraham Lincoln abriu a Bíblia em Lucas capítulo 9 e parece que uma luz assim do céu veio e iluminou o verso 62 e ele teve mais forças ainda de continuar. Jesus reagiu sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Esse mesmo verso está escrito em algumas versões da Bíblia da seguinte maneira: ninguém que coloca a mão no arado olha para trás. O céu não é local para quem se coloca no caminho e desiste. O céu não é lugar para quem começou a andar e parou. O céu não é lugar de pessoas que, ao olharem um quadro como esse, se enxergam perfeitamente naquela figura principal. Porque o céu é o local de pessoas que, mesmo falindo no comércio, elas continuam firmes. Mesmo perdendo familiares, elas continuam firmes. O céu é um local de pessoas que, mesmo doentes, continuam firmes. O céu é o local de pessoas que perderam tudo, mas continuaram firmes. Eu sou da geração que desiste. Eu sou da geração que volta para trás. O segundo problema. Eu sou da geração que desiste que errar 2 ou 3 vezes é sinônimo de que não vai mais dar certo. E que continuar é ser cabeça dura. Mas hoje a palavra de Deus me diz que a partir do momento que eu colocar a mão no arado, se eu olhar para trás, o céu não é digno de mim. Eu não sou digno do céu. Talvez existem pessoas aqui que estão deixando de se olhar no espelho e estão passando a culpar outras pessoas por que desistiram. Eu desisti por causa disso.
Eu desisti por causa do fulano de tal. Eu desisti por causa que a igreja é desanimada. Eu desisti porque ninguém deixou eu fazer nada. Eu desisti porque não deixou eu pregar, não deixou eu passar lição, não deixou eu fazer nada. Se tiver alguém aqui olhando para esse quadro, se sinta como o Edvar, se sinta desesperado, eu gostaria de te convidar a dobrar os seus joelhos, propor que você peça a Deus que tire do seu coração o medo do futuro, que Ele tire do seu coração aquela angústia que é só você que sabe. Quero propor que você se ajoelhe nesse momento e peça a Deus que Ele tire do seu coração, da sua mente, a vergonha de tudo que você fez no passado. Eu gostaria que você propôsse, que você dobrasse os seus joelhos e pedisse para Deus te ajudar a não desistir. Porque se Ele não te ajudar, eu e você desistiremos. Vamos dobrar os nossos joelhos agora e pedir para não desistir para Deus? Para nós sermos uma geração que, mesmo na geração da depressão, mesmo na geração onde todo mundo desiste, mesmo na geração que inventam um parque para as pessoas desistirem, a geração diferente, ela não vai desistir, pela fé e com a ajuda de Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus.